Matrícula 100% então, tá? Agora a gente vai entrar na parte das características de imóvel, tá? Eu quero matar pelo menos essa folhinha aqui hoje, tá? Características do imóvel, tá? Para alguns pode ser básico algumas coisas, mas para outros não, tá? Então eu quero tentar ser bem minucioso nessa parte aqui. Quando a gente vai preencher o imóvel no sistema, a gente tem que colocar todas as informações. Então a gente montou a nossa ficha de cadastro, bem como está no sistema. Então a gente vai começar pela tipologia do imóvel. Quais os tipos de imóveis que existem para a gente vender? Ou ele é comercial, ou ele é residencial, ou ele é rural, ou ele é um terreno, ou ele é até um box garagem, por exemplo. Vai depender muito de cada lugar. Tem lugares que trabalham com isso mais abertamente. Aqui no nosso caso, a gente tem um costume de trabalhar mais com imóvel ou residencial ou comercial. Com relação a essa diferença, acho que não tem muita dificuldade, né? Residencial ele quer para morar. Comercial ele quer explorar alguma atividade comercial nesse imóvel. Aí a gente vai entrar para o subtipo. O subtipo ele pode ser um apartamento, ele pode ser uma sala, se for rural pode ser uma chácara. Você sabe a diferença de chácara para sítio, para fazenda? Tamanho? Tamanho, exatamente. É só o tamanho. Eu não sei te dizer exatamente qual é o tamanho, mas é só o tamanho. Casa, loja. Sabe a diferença de loja para sala? Vocês sabem qual é a diferença de loja para sala? Exatamente. A loja ela é de porta para rua e sala ela é num prédio, num andar. Hoje nós estamos localizados numa sala. Cobertura. Vocês sabem qual é o que caracteriza uma cobertura? Essa é uma característica. Sabe? Tem que ter uma área externa? Tem que tomar externo. Porque senão ele é só o último apartamento do prédio, né? Não deve ter nada em cima dele. Então a cobertura não é, ela pode ser uma cobertura térrea, plana, pode ser duplex, tá? Mas ela tem que ter uma área externa. Né? Tem que ter uma área externa. Pode ser um prédio inteiro, pode ser um kitnet. Sabe o que é o kitnet, JK? É o estúdio de hoje em dia. Nada mais, tá? É uma peça só, onde nessa peça é dividido entre cozinha, sala e quarto, tudo junto, não tem divisórias. Essa é a real característica, não tem divisórias. O loft, ele é com mezanino. Ele não chega nem a ser um duplex. Até as pessoas às vezes confundem loft com duplex, tá? Não é duplex. Duplex é 2 apartamentos separados e unidos por uma escada, tá? O loft, ele é 2 andares, só que ele é um mezanino. Ele não tem um teto, por exemplo. Ele tem só um elevado. Um pé direito alto, exatamente. Ah, tem mais uma coisa que eu gosto de falar, que até não está aqui nessa ficha de cadastro, mas é uma dúvida muito frequente de muitos corretores e às vezes e até construtor passa essa informação equivocada, tá? Vocês sabem o significado de casa geminada? Vocês já ouviram falar? Você sabe? Ocupa a mesma parede? Vamos lá. São iguais, né? Exatamente. São 2 casas iguais divididas por uma parede só. É isso? Exatamente. Olha só, eu vou explicar para vocês porque o que a maioria das pessoas entende. Quando a gente fala casa geminada, eles vão falar casa colada. Né? Ele usa a mesma parede. Esse conceito não está certo. Tá? O conceito de casas geminadas elas são gêmeas uma da outra. Elas são exatamente iguais. Eu posso ter uma casa, tá, com pátio na frente, pátio na lateral, elas não se grudam, e a casa do lado ser exatamente igual. Onde é que acontece isso? Vila Militar. Vila Militar é assim. Elas são gêmeas, mas não se tocam. São casas geminadas. Por que as pessoas acabam tendo esse conceito equivocado? Porque tem construtora que fez há um tempo atrás e começa a fazer para poupar dinheiro, e por ser a característica da construção mais popular, ela constrói uma casa e no final ela inicia outra. Usa a mesma parede. No final inicia outra. Aí as pessoas acabam, né, usando esse termo
para casas coladas. Tem, por exemplo, construtor, e eu já vi muito construtor falando, não, orienta o teu cliente que essas casas aqui não são geminadas, porque eles querem fugir do conceito popular, né? Que é aquele construtor que faz, tem na Serra aqui, aquelas casas que é uma do lado da outra, só um corredor de casas, só que realmente ele faz uma casa num padrão melhor, que daí ele faz uma parede, tem um isolamento, daí tem outra parede, só que as casas seguem sendo iguais. Só tem um isolamento maior. Aí ele quer que a gente fale para o cliente que a casa dele não é geminada. Não, a minha casa não é geminada, a minha casa tem isolamento, tem uma divisória, que não sei o quê. Não, amigo, tua casa segue sendo geminada, apesar de ter esse acabamento mais premium. Então eu já vi construtor dando essa informação equivocada. Tá? Então é importante também vocês saberem essa diferença de casa geminada. Pior ainda, que eu já ouvi falar, corretor chamando de casa germinada. Cara, a casa não nasce do solo, né? Ela não brota, não nasce, ela não brota, ela nasce, né? Porque vai construindo, mas ela não brota do solo, né? Então jamais, por favor, não usem o termo casas germinadas.